O homem está doente. É crise de meia-idade, crise de identidade, crise de adolescência. Os sociólogos estão em pânico com o homem moderno, sabe por quê? Porque o homem moderno está tendo dificuldades no processo de amadurecimento intelectual. Você sabia que a adolescência não existia na história? Você sabia que o termo adolescente foi criado um pouco depois do renascentismo para abordar o homem que deveria já ser adulto e ainda está na fase da infância? Então ele disse assim: olha, o homem moderno precisa de mais uma fase para amadurecer, que é a adolescência. Sabia que a adolescência na época de Jesus não existia? Você sabia que um homem de 12 anos na idade de Cristo já estava pronto para assumir uma família? Você sabia que uma criança islâmica de 13 anos está preparado para morrer pela sua nação, pela sua religião? E nós chegamos à crise da meia-idade e nem conseguimos descobrir quem nós somos ainda. Existe uma enfermidade que tem nos atordoado. A gente está discutindo se o armamento da população é lícito ou não, sobre desarmamento, sobre armamento. Só que a gente se esqueceu de um detalhe: que a maior arma da sociedade moderna não são as armas, são os homens. Independente da liberação ou não, os homens vão continuar se sabotando, se sujeitando ao seu pecado existencial, às suas crises existenciais. Nós estamos vivendo um tempo onde a direita propõe mais segurança pública, a esquerda propõe educação. Mas, queridos, existe um problema que nenhum partido político consegue sanar. Qual é o problema? Nós. Podem nos educar ou nos reforçar a segurança. A direita pode estar certa ou a esquerda pode estar certa, mas em nenhuma das esferas o homem será corrigido, em nenhuma das esferas o homem será sarado, porque o que está faltando no homem, nenhum partido, filosofia, ideologia pode dar. O que você carece não é de um Messias no poder, numa presidência pública. O que você carece é um Messias existencial dentro de você. Me preocupa o momento em que a gente começa a achar que um homem pode dar solução no país, numa nação. Porque isso se parece muito com uma profecia chamada profecia do anticristo. Então eu quero dizer, independente de partido político, um homem não conseguirá resolver o seu problema existencial, nem o problema da sua nação, porque o problema da sua nação é um problema intrínseco, essencial, está na essência, e quem consegue mudar a essência é só Deus. Quem consegue transformar a essência do homem é só o Senhor. O homem é a própria arma do tempo moderno. Independente de ser arma de fogo ou não, o homem é a própria arma, ele é a própria autodestruição. João Calvino disse assim: o homem é uma fábrica de deuses. Deus nos criou a imagem e semelhança e o homem lhe retribuiu o favor. E o homem tem criado seus deuses até os dias de hoje. E qual é o Deus do homem moderno? Agora eu quero sair um pouco da minha área pastoral e entrar na minha área de história. E na minha faculdade de história, eu aprendi muitas coisas a respeito do homem moderno e da cultura do homem. Antropologia cultural ou antropologia histórica. E quando você estuda antropologia histórica, você descobre algo incrível e você começa a identificar por que o homem moderno está do jeito que está. Se você for lá na época dos astecas, dos babilônicos, dos medo-persas, mesopotâmicos, greco-romanos, você vai perceber que desde a primeira cultura, desde a primeira civilização da história da humanidade, nenhuma cultura ousou tirar Deus ou deuses da sua política, da sua filosofia,
da sua ideologia, ainda sendo deuses pagãos. Em nenhuma cultura da história, você pode ir lá nos maias, você pode ir lá nos babilônicos, todos eles, ainda sendo pagãos, nunca ousaram tirar Deus do poder, do trono, da sociedade. Em nenhuma história, em nenhum momento da história, um homem ousou tirar Deus do centro. Em nenhuma história, o homem ousou tirar Deus da cultura, da sociedade, da antropologia. Nós estamos vivendo um momento, após o renascentismo, que o homem moderno conseguiu tirar Deus da cultura. Sabe o que Voltaire disse? Voltaire disse assim: a nossa intenção é que daqui a 100, 200 anos nem se lê mais isso que eles chamam de Bíblia. Existe uma conspiração para que Deus seja retirado da cultura. E eles estão conseguindo fazer isso. É só você olhar as manifestações. Jesus é travesti. Jesus é travesti. É só você lembrar do Museu Queen, onde fizeram imagens de Maria segurando um macaco. Algumas imagens de mulheres se masturbando com um crucifixo. Se você fizesse isso na época do Império Romano, na época do cristianismo ascendente, era morte. Nenhuma cultura ousou desafiar um Deus. Nenhuma cultura ousou descentralizar Deus do poder. Nenhuma, gente. Nós estamos vivendo algo inédito. Não estou dizendo, queridos, não me entenda mal, não estou dizendo que Estado e igreja, eu não estou falando nada de Estado e igreja, nem que política tem que beneficiar a igreja evangélica, nada disso. Eu estou dizendo de um respeito histórico, respeito de Deus, todo o princípio, toda a tradição de Deus. Isso não é política, não estou falando de política. Por isso o homem moderno está do jeito que está. Porque ele é o único ser que ousou tirar Deus da história e colocar quem? Ele mesmo.